Graça e paz a todos, eu espero que você esteja bem, né? Eu falo isso porque esse vídeo depois ele vai para o YouTube e alguns vão estar assistindo depois. Esse estudo bíblico nosso é de número 6, onde a gente vai tratar de Êxodo do capítulo 1 até o 18. Então, na aula passada, a gente viu a respeito do Gênesis, né? A gente viu todo o Gênesis, eu espero que vocês tenham lido aí os 50 capítulos de Gênesis. Porém, agora nessa aula a gente vai estudar o Êxodo. Todo o Êxodo, não. De 1 a 18, como eu já falei, né? Por quê? Porque trata da história até o momento em que Israel sai do Egito, aqueles primeiros passos ali, né? Do 15, 16, 17, 18, esses 4 capítulos, eles tratam já da saída, do êxodo, de fato, né? E o 1 até o 14 ali, ele vai tratar esse preparo, essa preparação, como ocorreu até que eles saíssem de fato do Egito, né? Do capítulo 19 ao 40, a gente vai ver acerca da aliança que Deus faz no Monte Sinai com o povo na próxima aula. Para a gente daí, então, começar a entrar no estudo temático. Talvez a gente vá fazer um resumo geral para que a gente possa tratar de temas daí, né? Que é o que a maioria já traz, já há tempos já decidiu nas nossas reuniões aqui. Então tá, a família de José foi levada para o Egito, eram cerca de 70 pessoas, mais ou menos, então uma família bastante numerosa, né, foram morar lá no Egito. O faraó recebeu eles de braços abertos, deu a melhor terra para eles. Naquele tempo, a família de Abraão era vista como uma família nobre, abençoada, e que de fato trazia bênção para o Egito. Eles eram vistos como bênção. Eles eram vistos com bons olhos. O Egito, muitos no Egito tinham essa compreensão de que Deus abençoava aquela terra por conta do povo, dessa família de José. José era o cabeça ali, né? Provavelmente toda a nação conhecia José, ele era o segundo governante debaixo de Faraó, ele governava sobre toda a nação. E a administração dele, tudo que ele conquistou para o Egito, né, foi graças à iluminação de Deus na vida desse homem e também, obviamente, do agir de Deus, né, nos 7 anos de fome, e depois nos 7 anos de fartura e depois nos 7 anos de fome. Então o Egito só se tornou tão poderoso como nação, isso é a época mais ou menos que a gente está tratando aqui o livro de Êxodo. Alguns estudiosos, grande parte vai dizer que isso aconteceu há 1400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Então, se a gente fosse considerar do nosso ano aqui, se for somar mais 2.000 anos, né? Então, 3.400 anos atrás, mais ou menos. Outros vão dizer que não, é 3.200 anos atrás, né? Lá para o ano 1200 antes de Cristo. Então, existe embasamento para os dois argumentos, eu não vou entrar no mérito, né? Mas foi há muito tempo atrás, foi há mais de 3.000 anos atrás, né? Esse acontecimento da família de José, isso que eu estou falando, esse de 1400, é do Êxodo, tá, gente? Não dessa situação aqui de Faraó. Aí, se a gente for considerar essa situação onde a família se mudou para lá, pode pôr mais uns 400 e poucos anos, então vai dar aí cerca de 3.800 anos, imagina, quase 4.000 anos de distância. A história de José para os nossos dias atuais, mais ou menos para vocês se situarem aí. Jacó já foi bem velho para o Egito, para morar lá com sua família, até mandei um cronograma para vocês aí, eu acredito que vocês tenham visto ao longo da semana, né? Já bastante avançado na idade, abençoa seus filhos, morre, e passam-se os anos. E aí a gente é apresentado no livro do Êxodo de uma lacuna muito grande de história. Igual nós vemos entre o Antigo Testamento e o Novo, que são quase 400 anos de silêncio, onde a gente não tem ali grandes homens, grandes manifestações proféticas, né? Aqui também acontece essa lacuna de 400 anos, onde Israel ele prospera grandemente lá no Egito. Nesses 400 anos, esses 70 eles se tornam milhares de pessoas, tanto que na saída a gente vai ver cerca de 600 mil só de homens, sem contar mulher e criança. Claro, tinham escravos também de outras nações ali, mas o que o texto traz para nós é que Deus abençoou, multiplicou eles de maneira que eles começaram a se tornar uma ameaça para os egípcios. Eles começaram a olhar para eles não mais como uma bênção, mas como uma ameaça. Começaram a se sentir ameaçados. Espera aí, esse povo é muito numeroso, é o mais numeroso aqui das nossas terras. Se por um acaso a gente for pego numa guerra com algum adversário nosso, vai que eles se juntam a eles, né? Esse era o medo deles, que a gente vai conhecer em Êxodo capítulo 1,
Esse era o medo deles, né? O temor do faraó é esse, né? Vai que eles se juntam ao inimigo, a gente não vai prevalecer nunca. É muita gente, né? E nós vamos ver também no versículo 7 que essa referência a Gênesis 1, 28, que é essa bênção à humanidade, aquela bênção de multiplicar, de encher, ela é vista nessa descendência de Abraão. A família de Abraão, ela cresce demais ali dentro do Egito. Também a gente tem essa referência também em Gênesis 17, no versículo 1 ao 6. Depois vocês podem anotar aí, quem estiver fazendo anotação, para estar lendo depois, tá? O medo de Faraó e as suas medidas, né? Foi o que a gente estava tratando aqui. Eu vou ler aqui o versículo 12 para vocês, né? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, o que acontece? Eles tomaram medidas que era o quê? Ah, vamos aumentar o trabalho deles, vamos fazer eles sofrer mais, vamos castigar mais esse povo. Não adiantou. Ah, vamos começar a matar, então, as crianças, os bebês recém-nascidos lá, vão mandar as mulheres, as parteiras, matar ali no momento do nascimento. Não funcionando também, aí eles passam a aprovar a morte de bebês do sexo masculino. E aí o exército de Faraó passa a matar esses bebês. E em Êxodo 2, a gente vai ver Moisés, esse menino que é colocado num junco, ele ficou preso, que está escrito lá no texto que ele ficou preso, né? Sua mãe colocou ele lá, e a sua irmã começou a cuidar à distância, ela ficou ali cuidando. A irmã dele é a Miriam, que estava olhando à distância ainda, né? A mesma Miriam que a gente vai ver mais para frente, a história dela. A gente não sabe se de repente Arão ele viveu antes dessa situação, dessa perseguição, né? Se a idade dele não foi caçada também, porque ele é do sexo masculino e é irmão de Moisés. Mas o que acontece é com Moisés e com muitos outros, né? Por certo, muitos morreram nessa situação aqui, mas Moisés foi poupado. Ainda ele não tinha um nome, nós não somos apresentados ao nome dele mesmo, que a mãe biológica deu para ele, foi escondido lá. Aqui nós vemos esses 40 anos então de Moisés, onde ele passa a ser criado pela filha de Faraó. E Deus faz essa inversão aqui. Eu não vou me alongar nisso, porque eu sei que a maior parte conhece as histórias, né? Seja lendo o texto ou em alguns filmes, novelas, enfim. Hoje em dia tem bastante material aí que apresenta, claro, com, com todas as críticas que alguém possa apontar para alguns materiais, né? Mas acaba conhecendo, né? Sendo exposto a essa história. Então, Moisés, ele passa 40 anos sendo criado pelo próprio faraó, que perseguia aquele povo. Esse próprio faraó ele estava criando sem saber aquele que haveria de libertar o povo. Claro que esse faraó ele morre, né? Aos 40 anos de Moisés lá, dentro de 40 anos de Moisés no deserto, depois que a gente pode separar a vida de Moisés em três partes de 40, que é de 1 a 40. Ele vive na casa de Faraó, sendo criado pela filha de Faraó. A mãe dele amamenta ele até certo ponto, mas quando ele já cresce um pouquinho, ele passa a viver, ser educado como um egípcio mesmo, né? Ele tinha uma vida de um egípcio mesmo, né? Com toda a glória que essa vida trazia para ele. Imagina, não só um egípcio, mas alguém que era um príncipe, que cresceu ali no palácio. Por volta dos 40 anos de idade, ele acaba matando um egípcio. Ele vai defender um irmão dele que é hebreu também, porque ele sabe das suas origens, né? Apesar de ser criado como egípcio, ele sabe que as suas origens era de um hebreu, né? De alguém descendente de Abraão. Porém, com esse assassinato, no outro dia ele vai tentar ajudar, né, um outro israelita que estava sendo afligido por outro israelita, era uma briga, ele tentou separar ali, acabou que foi descoberto que ele fez, o assassinato que ele cometeu, e aí ele foge para Midian, porque se ele ficasse por lá, o faraó ia matar ele, né? Então, essa é a segunda metade, o segundo terço, né, a parte da vida de Moisés, onde ele passa 40 anos vivendo no deserto com o seu sogro Jetro, a sua esposa, seus filhos. Ele tem 2 filhos no deserto nesse período todo aí de 40 anos. E aos 80 anos de idade, Deus se apresenta para ele na sarça ardente. Antes da gente conhecer essa história da sarça ardente, que ela vai ser apresentada para nós em Êxodo 3, eu só quero pontuar outra coisa, que é o clamor de Israel e a providência de Deus, que leva muito tempo. Imagina, né, pessoal? O sofrimento de Israel ali naquela terra começou antes de Moisés nascer. E depois de 80 anos, que aí a gente começa a ver o livramento de Israel se iniciar ali na sarça ardente. Óbvio que Deus já estava promovendo isso. Moisés sendo criado da casa de Faraó,
Mas aqui, ó, o versículo 23 de Êxodo 2, ó. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Eles já estavam sofrendo muito, já. Imagina 80 anos de sofrimento, sem aparentemente Deus fazer nada, mas na verdade Deus estava fazendo. O povo não estava vendo. Mas por trás, né, nos bastidores, estava ali Moisés crescendo, foi para o deserto, isso tudo é programado, meus irmãos, e daí tem mais 40 anos de vida de Moisés. Moisés ele vai viver três fases de 40 anos. Então, um homem de 80 anos foi eleito por Deus, e é o que a gente vai ver aqui em Êxodo 3 e 4, para libertar o povo de Deus. Ele rejeita, ele fala que ele não é homem para isso, que ele não é preparado para isso, que ele é pesado de boca, ele tenta debater um monte com Deus, ele é muito teimoso, mas Deus ele se ira fortemente com Moisés, permite daí que Arão fale por ele também, mas não abre mão dele, né, de usar dele para esse livramento, né? A escolha de Deus era que ele mesmo fosse usado para isso, mesmo que já com 80 anos de idade. Muito semelhante ao que acontece com Abraão também, né? Já próximo ali de seus 80 anos, Deus fala com ele para sair da terra. Você vê como a idade não é um empecilho para Deus. Às vezes a pessoa tá, claro, naquela época eles viviam muito mais tempo, eles tinham uma longevidade muito maior. Eu acredito que uma pessoa de 80 anos da época ali poderia ser comparado facilmente com alguém de 50 anos da nossa época, 40 anos talvez, né? Na questão de saúde, de aparência, porque eles viviam há quase 200 anos nesse momento da história aqui, né? Também em Êxodo 3 a gente vai ser apresentado ao nome de Deus, da qual ele nunca se apresentou antes. Primeiro ele fala que ele é o grande eu sou, ele é o que ele é, né? Como assim alguém que não foi criado vai ter nome, né? Mas enfim, porque ele não foi dado nome para ele, porque ele é quem ele é. Moisés quer saber quem ele é, qual que é o nome dele, quem que ele vai falar que é. Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas daí ele se apresenta também com um nome que é o tetragrama. Eu coloquei aqui no slide, ó, na primeira linha aqui, ó, YHWH. Não são essas letras, né? Só são consoantes. Como que se pronuncia isso, né? YHWH. Então não tem como pronunciar. Para nós fica difícil pronunciar, né? E foi proposital. Isso porque o nome de Deus ele não pode ser tomado em vão. E aí nas Bíblias nossas, toda vez que você lê lá o nome Senhor todo em letra maiúscula, a maior parte das Bíblias vai estar assim. Quando você vê Senhor escrito com letra maiúscula, todas as letras, né, o S, o E, o N, H, O, quando todas são maiúsculas, é esse nome que está ali. Só que como não dá para pronunciar, os escribas depois eles foram colocando vogais ali, né? Que era o A, o O, que forma a palavra Adonai. Eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram ali no meio. E aí alguns vão dizer que o nome de Deus é Jeová, outros vão falar que é Javé, outros vão dizer que é algo que não está no texto. E aí Moisés ele é apresentado a esse novo nome de Deus aqui, o tetragrama, né? E eu não vou me aventurar a dizer como é que é. E no 19 que nós vemos, ó, no versículo 19, né? Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Aqui Deus mostra a sua soberania e a sua onisciência, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ó no 20, que por isso estenderei minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Com onisciência, por quê? Porque ele já sabia o que ia acontecer. E soberania, onipotência, por quê? Porque ele também estava por trás da rebeldia de Faraó. Como assim, né? Olha aqui no capítulo 3, versículo 19 a 20, eu vou ler e depois vocês vão ver mais claro no capítulo 4, no 21. No 3, 19 a 20, eu já li ali em cima, né? E aqui embaixo, aqui no 19 a 20, né? Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso estenderei minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Então, mostrando a onisciência e também a soberania de Deus. Por quê? Porque no capítulo 4, versículo 21, ele vai dizer assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Olha que coisa engraçada. Não era o interesse de Deus que o povo fosse embora? Então, por que Deus endureceria o coração? Vamos supor que o homem ele fosse até certo ponto endurecido e não ia deixar. Mas por que então Deus continuar endurecendo o coração dele, ou endurecendo totalmente o coração dele para que ele não deixe, né? A não ser que algo aconteça.
porque de fato Deus ele queria manifestar algo, ele queria provar algo. E isso nós vamos só conhecer mais para frente. Nos próximos capítulos a gente vai entender qual que era o projeto de Deus, o plano de Deus, né? Mas ele já fala aqui no 4:21, ó, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Meus irmãos, Deus nem tinha ainda, Moisés nem tinha falado com o faraó. Aqui era o momento que Moisés ainda estava lá no deserto, conversando com Deus. E naquele momento ele já toma, ele já fica ciente de que Deus, ele endureceria o coração do faraó, ele não deixaria o povo ir, apesar dos sinais que ele ia fazer, mas que Deus chegaria ao ponto de matar o filho de faraó. Você vê, óbvio, não era esse faraó, era o anterior, né, o pai dele, provavelmente, que matou todas as crianças da época, né, matou muitos dos meninos lá de Deus, e agora Deus é praticando como se fosse uma vingança, né, com o faraó, fazendo com que ele perdesse o seu filho. Mas isso vai muito além de uma vingança. Isso vai muito além de uma vingança, e a gente vai entender isso nos próximos capítulos. Êxodo 5 até 11, do capítulo 5 a 11, são as famosas pragas do Egito, né? A gente vê esse confronto entre Deus e Faraó, onde Deus manda as 10 pragas e o coração de Faraó ele permanece obstinado, ainda que muitas pessoas e conselheiros dele falam assim, não, isso é mão de Deus, não, para com isso, por favor, eles estão ali apavorados, mas Faraó permanece rígido, sem ceder, por isso que o coração é chamado de duro, né? Não é um coração mole, não é um coração que cede, não é um coração quebrantado, mas é um coração duro, que não tem o que fazer, é um coração obstinado, né? Esse é o significado de coração de água que se torna sangue, onde Deus estava ferindo um deus do Egito, e isso é o que nós vamos ver, depois revelado para nós, no capítulo 12. Então nós lemos de 5 a 11, sem compreender que o propósito de Deus por trás disso era o quê? Era o que ele vai revelar para nós no capítulo 12, versículo 12. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E o faraó, ele era tido como um deus. O filho de faraó era um deus. O deus da fertilidade que eles tinham, Ra, que era o deus do sol, né? Depois foi enegrecido. Tinham muitos outros deuses. O panteão egípcio era muito grande. E toda essa fertilidade, prosperidade do Egito era glorificado a quem? Ao Nilo, ao deus Ra, a outros deuses. Sendo que quem que abençoou e fez o Egito chegar onde ele chegou? Foi Deus, o Deus de José. Mas eles não renderam glória ao Deus de José. Eles rendiam glória a outros deuses. Então, Deus é mau de executar juízo sobre pessoas que, durante 400 anos, de forma rebelde, glorificavam a outros deuses, a deuses criados. Inclusive, a maior parte deles que tinham cabeças de animais, né? Inclusive, na morte dos animais, alguns deles eram sagrados na quinta praga que Deus manda aqui. Ele começa a castigar, inclusive, animais sagrados para eles. Os egípcios, eles adoravam alguns animais, eles tinham vários tipos de... Tanto é que o povo de Deus não poderia oferecer sacrifício ali naquela terra para o Deus pro Deus de Abraão, porque o sacrifício exigia animais que para eles lá eram sagrados, onde era uma abominação, era um absurdo fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então, a maneira dos egípcios de adorarem os deuses deles, aquilo lá precisava ser combatido, aquilo lá, aquelas verdades que entraram até no dentro do povo de Deus, não que Deus precisava provar alguma coisa, mas a família de Deus, a descendência de Deus por qual o Senhor enviaria o Cristo, essa descendência ela estava influenciada com a cultura egípcia, com os deuses egípcios, eles tinham certo... imagina, meus irmãos, você vive num local onde pessoas adoram outros deuses, você começa a ser influenciado por aquilo. Então Deus precisava executar esse juízo, ele precisava chegar até o 10º ponto, que é a 10ª praga, para que de fato os deuses egípcios eles fossem pisados, né, pisoteados, acabados, provando de fato que eles não eram nada. E aqui mostra também a graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus, né, onde Deus abençoa pessoas ainda que não o amem, não o respeitem. O Egito foi abençoado por muitos anos, mesmo assim, mesmo adorando outros deuses. Olha a graça comum de Deus, né? Onde a palavra vai dizer que a chuva ela cai sobre justos e injustos, mas Deus ele executa esses juízos, cada um deles acerca de um dos deuses egípcios,
sempre fazendo uma coisa que é a distinção. Ele começa a deixar claro para o povo: apesar de vocês, povo de Israel, também não me amarem, também não me adorarem dessa forma. Você pode ver ali que diversas vezes, inúmeras vezes, o povo de Israel, enquanto Deus está executando o juízo com o Egito, eles começam a sofrer mais, né? Porque daí o faraó começa a pesar mais a situação deles. Eles, em vez de ficar confiados em Deus, porque, puxa vida, olha, Deus tá mandando pedra e destruindo todos os animais dos egípcios. O nosso está sendo preservado com vida. Encheu de pulga e piolho para eles. Nas nossas casas aqui, nada. As rãs tomaram conta. Os gafanhotos. Ficou escuro para tudo quanto é lado. Para nós, não. A água deles, o rio deles lá, virou sangue. Mas as nossas águas aqui não. Então, aquilo que sucedia com os egípcios não acontecia com eles. Meus irmãos, em vez de glorificar Deus, a gente vê murmuração o tempo todo aqui, do povo de Israel. Mas mesmo assim, a graça de Deus era muito grande. A paciência de Deus com esse povo era muito grande, os abençoando, fazendo essa acepção. Tanto que na morte dos primogênitos, até alguns pastores aí vão usar uma alegoria, né? Tentando imaginar. Imagine que tinha um grupo de pessoas ali que estavam confiadas em Deus e passaram o sangue do cordeiro no batente da porta, confiado de que nada ia acontecer com os filhos deles. Não, meu filho mais velho aqui, meu filho primogênito não vai morrer porque Deus falou. Deus 9 vezes provou que ele é Deus e que os deuses egípcios não são nada. Tanto que Faraó, repetidas vezes, clamava pelo Deus de Israel nesses capítulos aqui. Falava assim: ora por mim. Olha, quando vocês forem orar a Deus, ora por mim também, ora pela minha casa. Olha, manda Deus tirar daqui esses gafanhotos, esses piolhos, essas rãs. E ele fala: não, eu vou deixar vocês ir. E aí ele mudava de ideia, mudava de ideia, mudava de ideia. Né? Mesmo assim, o povo de Israel, às vezes pode ser que tinha alguém ali que passou o sangue no umbral da porta, mas sem plena confiança, com medo, passou aquela noite aterrorizado, com medo do destruidor matar seu filho também, né? E o que aconteceu no final? Algum deles morreu? Nem os animais, meus irmãos. Agora, dos egípcios, até filhos de animais. Até os primogênitos de animais morreram naquela situação. Não tinha uma casa ali que não tinha luto, né? A situação era de extremo luto, extrema tristeza. Eles acordaram na madrugada. Isso é o que a gente vai conhecer aqui no Êxodo 12. Há uma pausa aqui, tá? Nós somos apresentados a histórias, a relatos do capítulo 5 até o capítulo 11, porém no 12, Deus abre uma pausa. Eles ainda estavam ali no Egito, e Deus mostra para Moisés como haveria de ser a Páscoa, como que o povo deveria celebrar a Páscoa. E aí no versículo 26 de Êxodo 12, a gente vai ver aqui, ó, quando seus filhos lhes perguntarem, Deus falando com Moisés, o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa, por isso que é Páscoa, né? Pessar, né? Que é o passar, essa palavra hebraica, né? Passar, ele pulou a casa ele poupou a vida dos filhos do povo de Israel e castigou apenas os filhos dos egípcios, né? E passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. E quando ocorre essa morte dos primogênitos, aí sim o faraó ele manda que eles vão embora mesmo, ele não aguenta mais, né? Aí sim Deus ele solta aquele endurecimento e faraó ele libera o povo para ir embora, né? O sangue do cordeiro, ele tem muita simbologia com o Novo Testamento. O discurso de Estevão, onde em todo momento ele fala sobre o livramento que Deus operou com Moisés aqui, como se Moisés fosse um tipo de Cristo. Então, isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, mais ou menos, abram lá, façam a leitura lá, vocês vão ver Estevão revelando com muita precisão, né? São inúmeros versículos, é bem grande esse texto. Tudo o que no Êxodo aqui tem de referência à pessoa de Cristo. Até esse sangue que foi colocado. Imagina um cordeiro ter que morrer. Os cordeiros morreram, né? Foi colocado o sangue deles. Por conta do sangue do cordeiro, eles foram libertos. Então não foi por obra, porque ali tinha muita gente que murmurava. A gente vai ver isso mais adiante. A gente vai ver que a situação de Israel
Era terrível. E aí, em Êxodo 12 e 13, aqui a gente vai ver essa saída de Israel do Egito, né? Após 430 anos. E eu vou ler aqui, esse texto é um pouco grande, vou ler rapidinho para vocês aqui, tá? Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve seus rebanhos, como tinha dito, abençoe a mim também. Inclusive pede oração, né? Os egípcios pressionam o povo para que se apressem a sair do país, dizendo: todos nós morremos. Pô, vão logo embora daqui, né? A gente não aguenta mais vocês aqui, chega, a gente não aguenta mais praga, né? Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento. Por que está sem fermento aqui? Por conta da Páscoa. Aí você vai ter que ler os versículos anteriores, né? Que o pão deveria ser sem fermento, não poderia ser levedado. Inclusive, o sistema de fermentação da época não é como o de hoje, tá, gente? Alguém vai pensar aí que fermento. Deus, ele sempre pede para tirar o fermento, mas o sistema de fermentação da época era bem diferente, né? Deixava-se um pão apodrecer, eu não vou entrar em detalhe. Enfim, e Deus não queria nada podre, Deus queria algo realmente puro, né? Tinha que ser farinha da melhor qualidade. Então, existem muitas referências aqui mostrando o padrão alto, elevado de Deus, mas isso vocês vão entender melhor lendo, né? Então foram 430 anos vivendo no Egito, e aqui nesse momento eles vão embora. Só que tem um detalhe no capítulo, no versículo 38, que muitas vezes a gente passa batido, que é: grande multidão dos estrangeiros de todo tipo seguiu com eles também, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Além disso, o povo começou a dar bens para eles, joias, muitas coisas. Eles foram despojando o Egito, né? Como se não bastasse isso tudo, aí os egípcios ainda estavam dando dinheiro para eles, como se fosse assim, né? Vão embora logo, toque aqui o que vocês querem. Ah, eu queria tanto uma roupa. Não, toque então essa roupa, toque essa joia, vão embora logo daqui. E no total aqui, o texto apresenta para nós que eram 600 mil homens, fora mulher e criança. Apesar da ciência dizer que é 50% de chance de nascer um menino ou uma menina, quando a gente vai para a estatística, sempre tem mais mulher do que homem, sempre nasce mais mulher do que homem. Então, mulher e criança aqui, e além do fato deles terem mais de uma mulher na época também, né? Imagina, gente, era com certeza mais de 1 milhão de pessoas daqui, estava saindo, uma multidão enorme de pessoas mesmo, fora o rebanho. Imagina essa quantidade de gente, né? E aí, em Êxodo 14, a gente é apresentado ao quê? A loucura de Faraó. Faraó, como se não bastasse, ele pega e se arrepende mais uma vez, ele volta atrás na palavra dele mais uma vez, né? Ele fala que vai fazer uma coisa, que fala que vai liberar e não libera, e mais uma vez ele não libera, ele se arrepende, né? Que a gente vai ler no versículo 5 aqui, ó. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó, e aqui quando fala povo, tá falando também dos outros escravos, tá, gente? Porque ele mandou ir o povo de Israel, mas não foi só o povo de Israel. Foram escravos também, foram pessoas de outros povos. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Claro, eles eram escravos, e além deles eram os outros escravos, né? Então imagina essa situação. Voltaram atrás, foram correr atrás deles. Deus é glorificado então no abrir e fechar do mar. É a história famosa do Mar Vermelho, não preciso estar me alongando, vocês conhecem bem, né? Essa história é bem famosa, aonde o povo começa a ficar apavorado. E até já começa aqui quase que murmurar de Deus, né? Puxa, agora você vai morrer aqui, aí. Peraí, o que você está clamando a mim? Deus fala para Moisés: diga para os israelitas que eles marchem, sigam avante, né? Erga sua vara aí, estenda a mão sobre o mar e as águas vão se dividir. E vocês passam pelo meio. E eles passaram mesmo pelo meio, uma história linda aqui. Os egípcios, aqui, nós vemos no versículo 17, olha o que acontece. Eu, porém, ó Deus falando: endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Aqui não mais só Faraó foi endurecido, mas os egípcios, o exército de Faraó, também persegue eles através desse endurecimento do coração deles, da parte de Deus. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Tá vendo o propósito de Deus aqui? Era provar que ele era Deus. Era mostrar que não havia outro Deus além dele, né? Era mostrar que o faraó não era Deus, assim como ele se considerava Deus, né? Aí no capítulo 15, a gente vai
ver essa canção do mar, onde eles começam a louvar a Deus pelo que ele fez, né? Ele combateu o mal, ele resgata os escravos, ele conduz o seu povo à terra prometida, ele vive entre o seu povo. Então, esses são os pontos centrais desse louvor, onde eles estão cantando. Coloquei uma ilustração aqui para vocês aqui, né? Aonde eles saíram do Egito aqui, ó, né? Já atravessou a terra, atravessou o mar em seco, e aqui Faraó e os seus cavaleiros sendo consumidos pelo mar, né? A água fechando eles, sendo o fim deles ali, né? Existe uma referência muito linda acerca do batismo, que é onde Pedro, Paulo, eles vão também trabalhar nisso mais adiante, onde eles vão dizer que todos foram batizados com Moisés. Também é um argumento que algumas igrejas que são onde eles batizam por aspersão, eles vão colocar esse argumento. Tinha criança aqui, tinha bebê aqui, tinha até gado aqui, né? Ah, mas então a gente vai batizar eles também? Não, é um batismo simbólico. E esse batismo, esse mergulhar, não foi mergulhado de fato, né? Foi no máximo aspergido, eles passaram em seco, certo? Mas a água, no máximo, ela se espalhou sobre eles. E aqui a palavra de Deus, ela traz como se fosse simbolicamente esse momento que um batismo. Mas por quê? Tem muito mais por trás disso. Eles deixaram a vida de escravo do Egito. Não eram mais escravos do que? Do pecado. Mas agora passaram pelo mar, simbolicamente, né? Sendo batizados. E daí, depois, herdando a terra, óbvio que eles não herdaram já de fato, de primeira, porque existe um monte de provações que Deus promove na vida deles. Por conta de quê? Por conta deles mesmos, por conta do coração endurecido deles mesmos, né? Olha aqui no versículo 22 de Êxodo, capítulo 15, versículo 22, ó. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Olha aqui, o povo que viu um monte de milagre, foi liberto, livre de tanta situação. Era tanto milagre, gente. Mesmo assim, eles ainda começaram a reclamar: viu, mas o que ele vai beber agora aqui? Porque a gente caminhou uns 3 dias aqui, estamos com sede, não tem água, agora chega nessa água, tá amarga. E aí Moisés clama ao Senhor, e este lhe indica um arbusto, e ele lança esse madeiro, né, na água, e esta se torna boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, sabe, todas aquelas pragas de rã, de piolho, de mosca, saraiva, trevas, enfim, tudo aquilo lá, morte de primogênito, tudo aquilo lá não aconteceria com eles se o quê? Se eles fossem obedientes. Era a gratidão que Deus esperava. Puxa, eu libertei vocês, agora por gratidão me obedeçam, né, gente? Era o mínimo. Era eles obedecerem a Deus, era eles confiarem em Deus. É óbvio que Deus ele permitia situações adversas. Muitos estudiosos, pessoas que não são crentes, obviamente, elas desconfiam do relato de Gênesis, porque diz que não tem como, é humanamente impossível viver num deserto desse e permanecer vivo durante tantos anos em tendas que são perecíveis, por exemplo. E ainda o relato do texto é de que nem a roupa pereceu. Meus irmãos, Deus, ele de fato se provou maravilhoso na vida deles, apesar das murmurações. E isso a gente vai ver que está bem pertinho, acabaram de sair. 3 dias depois, já começaram a murmurar. Aí Deus diz para eles: ó, se vocês forem fiéis, aquilo que aconteceu lá com o Egito não vai suceder com vocês. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Olha aqui, teve um momento da dificuldade, teve um momento da seca, mas depois disso, chegaram num lugar com 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha isso, gente. Vocês estão entendendo? Deus mostrando graça, apesar da rebeldia deles, eles não estavam merecendo. Mas Deus, mesmo assim, mostrando o seu amor, o quanto ele é gracioso, né? E aí, no capítulo 16 a 18, é uma parte mais densa, mas daí vocês leem aí. Pelo horário não dá mais tempo, né? O que acontece? Eu coloquei até uma ilustração aqui lá no deserto, né? O povo começou a falar assim: era melhor no Egito. Viu, você está tentando matar nós, Moisés? Cadê a comida? Cadê a água? Começam a murmurar novamente. Essas murmurações, elas acontecem capítulos no 16 e no 17. Faço a leitura para vocês verem, né? 16:3, eu vou ler para vocês aqui, ó. Disseram-lhes os israelitas:
quem dera que a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Aqui no texto está claro que não são os outros que acompanharam eles. Aqui está que quem que foi? Disseram-lhes os israelitas, o povo de Israel, o povo que viu todos aqueles milagres, e já falou assim, não, era melhor morrer lá, era melhor Deus ter matado a gente lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Olha isso, gente. Mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E aí, no capítulo 17, no versículo 3, olha de novo. Vou dar uma pausa aqui, porque no próprio 16, apesar dessa murmuração deles, olha o que acontece. Aqui eu separei em 3 tópicos aqui embaixo, aqui, ó. 16 aqui, murmurações, né? O que Deus faz? Ainda assim, chove maná do céu para eles. Tem também as codornizes. Deus, ele dá a lei para eles, algumas ordenanças acerca do 7º dia. Ainda assim, tinha gente teimosa. Ele falou assim, ó, gente, eu vou dar para vocês pão, o maná do céu, e o gosto do maná era delicioso, né? O sabor dele, muitos eles vão dizer que se assemelhava a favos de mel, a bolos de mel, né? De tão maravilhoso que era o sabor do maná. E esse maná que Deus dava diariamente para eles, com porções, era bastante coisa, né? Eles enchiam mesmo, se enchiam de maná, pegava bastante maná, mesmo assim alguns ainda pegavam mais para outro dia. E Deus falou, não, vocês vão pegar só no dia e eu derramar. No outro dia eu vou derramar de novo. Mas esse povo não confiava em Deus, pegava mais. No outro dia o que acontecia? Encher de bicho. E no 6º dia Deus iria derramar uma porção dobrada para quê? Para que eles pegassem em dobro, aí sim poderia guardar. Por quê? Porque no sábado Deus não queria que eles trabalhassem. O sábado era um presente para o homem. Por quê? Porque senão o homem ele iria explorar os seus escravos, ele ia até trabalhar demais. Tem pessoas que se gabam aí, né? Não, eu sou 24/7, né? Eu trabalho 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Se gaba disso, se vangloria disso. Tá acabando com a sua saúde, tá se deteriorando, tá se destruindo, né? E é óbvio que Deus não quer isso para nós. Por isso ele reserva um dia, por isso que Jesus vai falar que o sábado ele foi criado por conta do homem, e não o contrário, e não o homem por conta do sábado. O sábado é um presente de Deus para o homem, era o momento que o homem ia descansar do seu trabalho. E o que eles faziam no sábado? Leiam no texto lá depois. Muitos ainda saíam lá para pegar comida, que não encontrava, claro, Deus falou que não ia ter. E não apodrecia também. Então é uma história muito linda e de muita misericórdia de Deus, apesar de muita murmuração. No 17 também, logo depois, já acontece de novo, né? A murmuração deles, eu vou ler aqui 17:3 para vocês, ó, mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: olha aqui, gente, por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Gente, é brincadeira, né? Acabaram de ver um milagre ali atrás. Viam um milagre um atrás do outro. E mesmo assim já começaram a murmurar. E olha como é pesada essa murmuração, né? Não é qualquer fala assim, puxa vida, nós estamos morrendo de sede aqui. Não, era ainda puxa, era melhor voltar para lá. Era melhor estar lá. Ah, era um povo muito ingrato mesmo. E o que acontece por conta dessa ingratidão? Deus os castiga, né? Passam a viver toda uma geração ali. São 40 anos aí Moisés, ele acaba pagando também, né? Sofrendo as consequências junto com o povo. E peregrinando no deserto, numa caminhada que era para ser de alguns dias, ficam 40 anos vagando no deserto até entrar na terra que Deus havia prometido. Por quê? Porque Deus estava ali destruindo aquela geração, né? Principalmente depois que eles começam a ver o povo da terra, aí começam a murmurar muito mais, né? No 18, só para a gente finalizar esse tópico, é onde acontece a visita de Jetro, né? Ele traz daí a esposa dele, os filhos, vem junto, né? E aí Jetro deixa ele com a esposa e com os filhos, ele faz essa visita, vê a situação de Moisés, onde ele está julgando o povo segundo aquela porção de lei que Deus tinha dado, ainda não foi a aliança, a lei mesmo, que é no Monte Sinai, que isso que a gente vai tratar depois nos próximos capítulos, né? Do 19 em diante, 19 até 40. Mas aqui acontece, inclusive, uma vitória sobre os amalequitas e uma situação bem esquisita também, né? Onde Moisés está com a mão levantada, o povo está prevalecendo. Começa a esmorecer, começa a cansar. Imagina, um homem de 80 anos, né? A mão já cansava. Abaixava a mão, eles começavam a perder. Tanto que tiveram que segurar a mão para vencer a guerra. Meus irmãos, o horário já foi. A gente já bateu as 9 horas, né? Mas aí a gente faz uma pergunta aqui. O coração de Israel é endurecido como o de Faraó, será? Será que esse povo realmente era o povo de Deus, representante de Deus? Esse povo realmente eles eram exemplo para as demais nações? Um povo que não cessava de murmurar?
Mas isso faz parte do projeto soberano de Deus de enviar seu filho Jesus, né? E a gente só vai entender depois, bem mais adiante, né? Mas há 3.400 anos atrás, o povo, eles estavam vivendo nessa situação de desesperança mesmo, né? De desespero. Moisés, ele queria a morte em alguns momentos porque ele não aguentava mais aquele povo, né? A situação que ele passava com aquele povo. O quanto o coração deles era endurecido, obstinado, rebelde à palavra de Deus, né? Aos ensinos de Deus. Tá bom, meus irmãos. Então agora a gente vai liberar para perguntas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa.